Perfil é o @JPNewsNatal. Edivan Martins, olha só, 10 horas e 17 minutos. O que tá chegando? Mês de junho, certo? E com o mês de junho, E com o mês de junho, tem tanta fogueira, então, tem né? tanto balão. A Exatamente. gente a noite inteira, na brincadeira, noite de São João. Eita, é bom demais. É As bom quadrilhas demais, né? do seu cordeiro lá nas Ih, quintas. Arraial das quatro bocas. maravilha, gente. Arraial da Véia Chica. Ixi, Maria. Só as coisas boas aí, né? Agora, antigamente a gente era gambiarra demais, né? Gambiarra. Daqui a mas pouco aí é pegava perigoso, fogo, né? tirinete de fogo subia nas gambiarras. Menina e a galera correndo. Ei! Mas olha, falando sério, né, gente? A gente tá chegando aí no mês de junho, né? E com uma expectativa muito grande para as festas juninas em todos os municípios do Nordeste. Afinal de contas, essa é uma festa maravilhosa e que o nosso Nordeste sabe sim fazer, né? A gente é expert em festa junina. E aí, gente, neste ano, além de Mossoró, né, que promove um dos maiores eventos aqui do nosso estado com Mossoró Cidade Junina, Natal também terá uma programação bacana, como a gente diz assim, robusta, Edivan Martins. Esse nome é bonito, né? Até um tal de Alok. Vem, um tal de Alok é ótimo, Edivan Martins. Pois é, mas a programação... Sabe tocar sanfona, viu? Ô, rapaz, ele toca a sanfona no céu lá com os drones dele que ele traz e faz uma maior resenha. Mas, uma ó, onda, viu? é uma onda mesmo. Mas, ó, uma programação super robusta, tá? Em diferentes regiões aqui da nossa cidade. E aí, nesse sentido, gente, é importante que as prefeituras cumpram os prazos para pedidos de ligações provisórias de energia visando aí esses eventos. Como o Edivan Martins comentou, né? Antigamente o pessoal não tinha muito isso, não, né? E ali fazia uma ligação clandestina, mas que acaba tirando aí a segurança, né, do seu evento. E aí, pra gente entender um pouquinho mais sobre como é que funciona tudo isso, né? Como é que você faz aí esse pedido de ligação provisória? Será que eu preciso mesmo? A minha festa precisa? Eu vou fechar a minha rua, Edivan Martins, fazer o meu arraiá. O arraiá da Andresa. Aí eu preciso ali, né, fechar. Será que eu vou fechar a rua? Eu preciso? Aquela rua ali é difícil você fechar, viu? A SCTU não libera, não. No centro da cidade. É um exemplo, Edivan. Sim, um exemplo, né? Já pensou eu fechar Mossoró todo? Mas, ó, Você podia fazer, né? Mossoró, cidade junina, né? Caramba, pode crer. Gostei da ideia, vamos pensar nisso. Mas, ó, gente, pra falar desse assunto aqui, a gente tá recebendo hoje o Daniel Burgos, que é supervisor da Neoenergia Cosern, vai tirar nossas dúvidas aqui, né, Daniel? Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco hoje. Estamos aqui nesse clima, já de clima de festa, né, de São João, mas também tem que ter muita responsabilidade nesse momento, né? Seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Bom dia, Andresa, Edivan, Ícaro e todos os colegas de bancada, além de todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan. É um prazer estar novamente aqui nessa rádio super escutada e super prestigiada na cidade de Natal. Prazer é nosso. Querido, vamos falar aí até quando, acho que principalmente esse prazo, né? Que a gente já tá desembocando aí nas festas de São João, né? Junho tá chegando e as prefeituras precisam solicitar essas ligações provisórias de energia. Até quando, Daniel, que é possível essa solicitação? A população precisa saber que essa pedido de ligação provisória ele tem que acontecer pelo menos 5 dias úteis do momento da ligação. Certo. Então, se eu tenho uma festa programada para, vamos dizer, para sexta-feira que vem, então eu tenho que pegar essa sexta-feira que vem e ir contando os dias para trás, né? De quanto dá 5 dias úteis. Sim. E aí pedir essa ligação até essa data, para que a gente possa ter tempo de fazer lá aquela ligação. E aí, a ligação provisória, que é essa que a gente utiliza, seja para uma prefeitura que vai para fechar uma rua, seja para a própria população, como você falou, que vai fazer o Andresa Festival Show lá na rua Mossoró. Então, assim, isso precisa acontecer com 5 dias de antecedência e ela não pode durar mais do que 30 dias. Porque, às vezes, não é só uma festa também. Vamos dar o exemplo lá daqui de Natal, vamos dizer que a prefeitura fosse fechar a rua João Pessoa para fazer uma festividade de junina. Ela não poderia durar mais do que 30 dias. Acima de 30 dias, a ligação tem que ser uma ligação normal, não pode ser uma ligação provisória. Mas e o padrão para a ligação é o mesmo de uma casa normal. Então, se você vai preparar aquele seu padrãozinho, colocar aquele postezinho lá com aquela bengala e vai seguir todo o trâmite de uma ligação normal de energia. Nós temos Natal, vai ter uma grande festa. Eu acho que o município de Natal já é acostumado a fazer eventos, acho que não temos problemas, né? Mas é importante alertar. Agora, muitas prefeituras do interior que estão fazendo eventos de grande porte pela primeira vez,
tem que se atentar a essas providências. Então, lá no interior do estado, vamos dizer, o cara vai... Mossoró também, eu acho que já vem rodando bem. Mas uma cidade como Goianinha, Macau, as cidades que vão fazendo agora pela primeira vez um São João mais robusto, entre em contato com a COSERN aqui, tem uma regional que ele pode se dirigir, como é? Seja a prefeitura, seja o poder privado, pensando nisso, inclusive, Sim. Eu não sei se vocês sabiam, mas a Neoenergia visitou 87 municípios do estado já. Visitamos as prefeituras, inclusive, avisando sobre isso, dizendo os prazos, explicando para as prefeituras. Fizeram um São Joãozinho fora de época, foi? Fomos ali passando prefeitura por prefeitura, mais da metade das prefeituras de todo o Rio Grande do Norte, para exatamente explicar para todo mundo como é que seria esse trâmite. Sim. Mas, basicamente, eles podem ir em qualquer agência de atendimento da Neoenergia COSERN para fazer essa solicitação e podem, inclusive, também fazer a solicitação através do site, do aplicativo ou mesmo do WhatsApp da Neoenergia, que é o 3215-6001. Com esses dados básicos, você precisa de endereço, quem vai ser o titular, você vai fazer essa geração vai dizer quanto tempo você vai querer aquela ligação, qual é a carga que você vai querer, quanto de energia você vai consumir. E aí, nessa hora, você já sai, inclusive, com a faturazinha prévia. O pessoal já diz, tá aqui, a gente vai lá fazer a sua instalação, tá aqui uma fatura prévia. E quando chegar no final do período que a gente for desligar, a gente vai ver lá quanto é que dá. Se você consumiu mais, você vai pagar o restinho. Se você consumiu menos, a gente devolve esse valor para você. Sim. E é assim que então funciona. já tem até uma ideia, Daniel, de quanto vai pagar ali depois Isso, da utilização? Quando a pessoa vai pedir uma ligação provisória, ela diz, eu preciso para 2 noites, essas 2 noites eu vou ligar 3 freezers, um som desse jeito aqui, Sim. assim, assado. Então, o pessoal da agência mesmo já consegue ter uma estimativa de quanto é que seria o custo dessa energia. Você falou em freezer, aí me traz aqui uma pergunta. Você tem o palco principal, que deve consumir a maior carga volume de energia. Ali, né? E você tem também o pessoal, os trailers, as barraquinhas, o pessoal que precisa os ambulantes. Esses ambulantes, para que não tenha nenhum problema, né? Porque o ambulantezinho pode chegar a puxar energia de uma casa, fazer uma gambiarra direto do poste, botar a luz para iluminar a barraca e tal. E aí, quais são os cuidados, qual é a orientação para esses quiosqueiros, barraqueiros que vão participar da festa? Excelente sua pergunta, porque ela levanta a bola para uma questão super importante que é voltada para a segurança e para a questão da legalidade da coisa. Então, em primeiro lugar, a segurança é o maior valor da Neoenergia e a gente tem que reforçar essa mensagem. A gambiarra, ela coloca em risco tanto a rede elétrica, quando ela coloca em risco as pessoas que estão ali naquele redor. Porque pode acontecer um curto-circuito, pode acontecer um princípio de incêndio, e aí acontece um acidente que acaba com a festa de todo mundo, né? Vai acabar com a festa da família, vai acabar com a festa das pessoas que estão perto. E o segundo ponto é a questão que uma gambiarra dessa, ela caracteriza mesmo como crime. Isso é um furto, está lá previsto no Código Penal, acho que tem artigo 155, 165, não sei, eu não sou especialista no direito, mas... então, tem esses 2 viés. Então, é super importante que a pessoa que vai fazer a sua venda lá, que vai fazer ambulante na rua, na festa... Aqui, a Prefeitura de Natal divulgou a programação, vai ser um mega evento, uma mega festa. Isso. E aí, certamente, ao redor, no entorno de onde vai ter a festa, vão ter vários ambulantes. É super importante que essas pessoas, caso vão utilizar energia, hoje em dia, às vezes ele vai vendendo no isopor, que é com gelo, não vai ter necessidade. Mas se vai ter freezer, se vai ter iluminação naquela barraquinha, naquela estrutura, é importante que ele peça a ligação provisória para a Neoenergia COSERN, seguindo esses mesmos trâmites. 5 dias úteis de antecedência, diz mais ou menos qual é a carga que ele vai utilizar e a gente vai lá fazer a ligação com toda a segurança, dentro de todos os padrões do que se precisa para ter a coisa funcionando bem. A solicitação é feita direto à COSERN ou ele pode ir via prefeitura? Quando tem um evento que a prefeitura vai tomar conta de tudo, a prefeitura mesmo já pega tudo que vai acontecer, faz o cadastramento ela mesma dos ambulantes, e aí já faz a solicitação. Acho que no Carnatal acontece mais ou menos assim. Acontece uma coisa nesse sentido, mas depende do tipo de evento. Então, como a gente está falando aqui para milhares de pessoas espalhadas em diversos municípios, a gente não pode generalizar a mensagem. Mas o fato é que, se você não tem essa coisa através da prefeitura, você mesmo como ambulante pode ir lá e chegar e dizer, tá aqui, eu tenho meu carrinho, eu tenho meu trailer, eu preciso de uma ligação dos dias tal até o tal, e nessa localidade eu vou usar isso aqui de energia, a gente vai lá, liga com toda a segurança, você vai ter muito mais tranquilidade para fazer o seu negócio acontecer naquele momento. Não vai ficar preocupado se vai vir uma pessoa desligar minha gambiarra ou qualquer coisa assim. Sim. Nem vai correr o risco de ter um acidente. Sim, e acaba sendo um gato também ali, né? De toda e qualquer forma, né? A gente fala tanto de gato aqui, né? Constitui da mesma forma um gato também, né, Daniel? Esse gato aí tem que ser escaldado, né? É. Porque aí eu pergunto, aí o camarada em entrevista, rapaz,
pô, vou dar um drible aqui na Pois é, né? na COSER, na Isso. Neoenergia, eu vou botar aqui uma gambiarra, porque eu vou gastar aqui R$50, R$100 aqui de energia, vai afetar aqui no meu negócio, eu vou botar gambiarra por aqui, Fazer a não sei o que gambi e tal. mesmo, E aí, literalmente. tem como... a COSER tem estrutura para fiscalizar? Sim, a gente faz tem diversas formas de combate ao furto de energia, seja com gato, com gambiarra, são diversas pequenas diferenças entre essas práticas ilegais, mas a gente tem uma estrutura completa para ir atrás disso, inclusive nos momentos do evento. A gente, sempre que tem um evento desse de maior porte, a gente vai lá nos momentos que estão acontecendo no evento, porque tem até aquele esperto que acha que faz, não, eu vou deixar aqui da sexta-feira de noite, que de sexta-feira de noite não vem mais ninguém. Vai sim, pode se preocupar que nós temos a estrutura para fiscalizar e ir atrás desses gatos, porque, como a gente fala, algo que além de crime, além de ser um prejuízo financeiro para as pessoas, é um risco maior de segurança para todo mundo que está naquele local. Você puxar também, né? Você puxa, bota numa tomada ali, aí a gente vê em Aleatória, alguns né? eventos aqueles fios O fio estirados no passando, chão, né? daqui a pouco passa uma moto, passa um carro, descasca o fio, uma pessoa, uma criança, uma pessoa, Pode um tomar cidadão... um choque, né? Pode Não, e até eu fico morrer. pensando Aí, assim... ó a complicação pro camarada. Com certeza. E eu fico pensando assim também, Edivan e Daniel, nessa questão de, às vezes vai subir no poste ali, imagina o perigo, né? Você não sabe direito com o que você está lidando, sobe no poste de todo e qualquer jeito, pode levar uma queda, pode levar um choque. Isso é muito complicado, assim, de você lidar com isso. Então tem que ter um cuidado dobrado, né, Daniel? Você me lembrou, Andressa, um ponto super importante, que a gente está falando das festividades juninas que vem chegando e tem muita gente que tem aquela gambiarrinha de luz que a pessoa gosta de puxar de um canto para outro. Sim. Tem As bandeirinhas. as então é super importante que a população entenda que não coloquem isso nos postos da Neoenergia Cosern, porque isso, além de ser uma questão que vai... pode gerar um risco para a rede, isso também, se tiver uma emergência, um eletricista que chega da Cosern lá, ele não vai conseguir colocar a escada, por exemplo, para subir no poste e resolver aquela emergência. Então, é um fator, do ponto de vista que gera um risco para as pessoas, para a rede, e também é um risco para que você impede que aquele acesso livre que a Neoenergia precisa ter às suas instalações, seja ela para um relógio, para um medidor, seja ela para um poste. A gente precisa ter esse acesso para combater qualquer problema de forma muito rápida. Sim, eu lembro que esse ano a gente falou no carnaval, Edivan, muito das serpentinas, né? Daquelas serpentinas metálicas, né? E no São João também tem aí as bandeirinhas, né? Tudo que você pendura ali no poste tem que ter cuidado, né? Não pode, né? Para poder não gerar qualquer tipo de acidente. Não sei se a prefeitura já cadastrou, porque eu acho que ele faz um cadastramento prévio das pessoas que vão atuar, né? Vendendo... montando suas barracas, suas tendas, seus quiosques e tal, mas com certeza eles vão orientar, né, sempre orientam para que as pessoas realmente possam procurar os órgãos oficiais, no caso da Neoenergia Cosern, para realizar. Já o prazo já está aberto para quem quiser usar agora no São João. Já está aberto. Fazer as solicitações. Pode fazer a solicitação, se você quiser ir hoje lá, nós estamos hoje no dia 13 de maio ainda, mas se você quiser ir hoje lá e dizer, olha, minha festa vai ser dia 22 de junho e a gente vai se programar para nessa data estar lá fazendo a ligação. Então, assim, eu não preciso ir naquele dia, eu não preciso chegar agora e dizer, olha, eu tenho tanto, eu vou fazer a conta aqui, eu tenho que ir tanto melhor, dias. né, Daniel? Quanto antes melhor, até do ponto de vista de planejamento, programação, porque a gente vai trabalhando, sabe quantas equipes precisam colocar na rua naquele momento. É lógico que a gente se prepara, sabe que nesses momentos de festividade a gente precisa de mais equipe na rua. Mas quanto mais coisa programada a gente tiver, melhor, porque a gente consegue se estruturar melhor. As gambiarras não são de responsabilidade de vocês não, né? Vocês não botam gambiarra. Jamais. Gambiarra que eu digo não. Gambiarra que eu digo é cordão de luz. Não, normalmente é gambiarra de erro, não. Não, aquela gambiarra de luz normalmente são... É a Censu, né? Toda e qualquer iluminação pública é de responsabilidade daquele município, né? Então, normalmente através da Secretaria de Urbanismo, que é a Censu, mas aí varia às vezes um nome ou outro de um município para município, mas responsabilidade de iluminação pública é sempre município. E até uma dica que às vezes a Neoenergia Cosern recebe muita solicitação do povo dizendo, minha rua está com a energia apagada, está com a luz do poste apagada. Isso é uma reclamação que normalmente tem que ser feita às prefeituras e não à Neoenergia Cosern. E aí, Daniel, vou diminuir um pouquinho aqui a nossa festa, que a gente está falando de Mossoró, cidade junina, falando aqui da nossa festa da nossa capital, né?
Mas aí, de repente, vou fazer uma festa, Edvan Martins aqui, vai fazer uma festa na casa de praia, né? Ou então vai fazer em casa mesmo aqui, né? Tô aqui, vou fazer uma festinha, chamar os Eu vou amigos fazer mesmo. pra uma quadrilha. Já estou agendado para a festa dia 28 em Cotovelo. Pronto, tá aí. Sanfoneiro e tal. Olha aí, era exatamente onde eu queria chegar. É só uma tomadinha, não é Será? Banda, não é banda forte. É, mais não. Daniel? Se for só uma sanfona, um triozinho... Só uma tomadinha você tem que resolve, só será? tomar cuidado com as tomadas, né? A parte elétrica, mas... Isso Um eu acho violãozinho. que varia bastante de festa para festa, né? A gente não pode generalizar. Mas o importante é que essa avaliação seja feita por um profissional capacitado, habilitado. E aí vai ter uma festa, vai ter uma coisa diferente, chama um eletricista, dá uma olhadinha que ele vai dizer. Até mesmo se é a instalação da casa. A gente deu o exemplo aqui da casa de praia. Normalmente uma casa de praia é um negócio que fica fechado boa parte do ano. Às vezes aquilo ali tá levando maresia. E aí, assim, até para se programar, vai um pouco antes, dá uma checada, testa lá como é que vai estar, testa como é que tá as instalações da casa. Se for preciso, tiver algum problema do relógio para fora, do medidor para a rua, vai ser a responsabilidade da Neoenergia Cosern, a gente vai lá corrigir uma conexão, corrigir um ramal, corrigir um fio. Sim. E se for do relógio do medidor para dentro, aí eu chamo o eletricista particular, ele vai dar uma revisada na sua instalação. Inclusive, na região de praia, é importante que essa revisão da instalação elétrica aconteça de forma de periodicidade menor do que numa casa no campo, por exemplo. Sim. Que não tem essa maresia atuando em cima. Mas aí vai colocar uma banda, respondendo a pergunta, vai colocar uma banda maior, vai precisar de alguma coisa. Vou fazer uma festa robusta ali, Uma festa como diz a gente robusta, estava dá pra dizendo aqui antes. Colocar 50 pessoas, Isso. várias caixas de som, Iluminação. mesinha de som, iluminação. Aí o ideal é que essas pessoas normalmente quando fazem essa alocação do som, já alocam inclusive um gerador junto, né? Isso. Para você, às vezes, também não precisar aumentar a carga da sua casa naquele momento, para depois pedir uma redução da quantidade de energia que a Cosern precisa fornecer para você. Sai até melhor você contratar um gerador. Sim. Mas, como o Edvan falou, vou colocar um voz e violão lá com uma caixinha de som, o mesmo consumo de uma caixinha de som qualquer, não vai alterar em nada. Mas foi uma festa de maior porte, vou chamar 30, 40, 50 pessoas, vai precisar de alguma coisa, é ideal que se contrate um gerador para que não tenha dor de cabeça na hora da festa. Né? Então, essas ligações provisórias, elas estão mais ligadas para esses eventos maiores, né, Daniel? Então, se você for na sua casa, verifica lá direitinho se é possível que a sua casa comporte, né, esse volume de energia. E se não for, vai lá, adquire aluga lá um gerador que vai dar tudo certo. Isso. E se for alguma coisa que você essa coisa da carga, a gente vem passando por um processo que é um aumento de carga de nossas residências mesmo. A gente, Sim. Tudo é elétrico. Tudo hoje é elétrico. Antigamente a gente não Tudo tinha é praia, não elétrico. tinha forno Exatamente, elétrico, não tinham tantos ar-condicionados. Era difícil a gente ter um ar-condicionado numa sala. Hoje em dia a gente... na sala, até no na banheiro sala, tem ar-condicionado. Em ar-condicionado em banheiro. Isso é uma coisa que não tinha. Então, isso é uma coisa importante, que nessa revisão que você chama o eletricista para fazer, que ele dá uma levantada de como é que está o consumo, como é que está a carga da minha casa. Porque se for preciso, você faz uma solicitação para a Neoenergia Cosern, que é até mesmo de trocar aquele fio da entrada. Quando você disser lá, antigamente eu tinha 3 ventiladores, não sei o que, hoje em dia na minha casa eu tenho 3 ar-condicionados, tenho 2 freezers, tenho uma geladeira. Isso aí a gente vai fazer uma avaliação para aumentar a sua carga de forma programada, para não chegar na hora lá da festa, do evento, você está recebendo um monte de gente, desligar, ter um curto-circuito, porque aquele fio não aguentou, porque aquele disjuntor não aguentou. Então, essa revisão periódica da sua instalação elétrica é super importante, até para isso mesmo, nem necessariamente falando de festa, mas para a vida toda, é importante que essa instalação esteja revisada. Daniel, e aí a gente está falando aqui sobre essa prevenção, mas não me prevenir, acabei fazendo ali o gato, como a gente chama, e acabou acontecendo um acidente. E aí, quais são os procedimentos? Entre em contato com a Neoenergia Cosern, como é que a gente faz? Qualquer acidente com a rede que envolva a Neoenergia Cosern, ou seja, como eu falei, tudo que é do medidor para a rua, para fora, Sim. Liga para 116, liga para a Neoenergia Cosern, a gente vai no menor tempo possível mandar uma equipe lá habilitada, capacitada, que vai isolar o risco, vai resolver. Se tiver alguma falta de energia, vai fazer todo o trâmite para retornar o fornecimento dessa energia para as pessoas que estão ali. E aí, super importante uma dica, que as pessoas não se aproximem. Sim. Não se aproximem. Até essa dica vale para qualquer lugar, para dentro de casa, inclusive. Chegou no local, alguém da casa vê se essa pessoa sabe onde é que está o quadro de energia para desligar o disjuntor. Porque às vezes a pessoa está levando um choque, a nossa tendência é correr para salvar. Isso. E aí a gente não deve fazer isso, é correr para desligar o disjuntor daquela instalação e só aí chegar perto daquela pessoa. Porque se você for tentar salvar com energia, você também vai levar um choque. Capaz de morrer 2. Pois é, Exatamente. Né? Infelizmente a gente vira e mexe, sabe de uma notícia dessa.
Mas aí viu qualquer coisa, situação na rua, não se aproxima. Se tiver cadeira de plástico cone para isolar aquele negócio, coloca alguma coisa na frente para as pessoas não se aproximarem. Liga para a Neoenergia através do 116, o WhatsApp 3215-6001, o próprio aplicativo, e a gente vai mandar a equipe no menor tempo possível para atender. Não vai tentar resolver sozinho, não, que pode complicar ainda mais a situação, né? Dica dada para você que está ouvindo aqui, para você que vai fazer o seu São João aí nesse ano de 2025, vai lá, já solicita ali a sua ligação provisória para que dê tudo certo, né? Para que você fique aí muito seguro e tenha uma festa segura para você, para os seus convidados, enfim, né? O prazo até é bem tranquilo, viu, Edivan Martins? Então, né, 5 dias úteis antes de acontecer o seu evento, você pode solicitar, mas faz antes, que aí o pessoal já se melhor. prepara, né? Já 5 deixa dias tudo... vai ser um chafurdo nessa coisa tão grande de gente pedindo. Pois é, aquele né? congestionamento de Então. solicitação é melhor, né? Para garantir. Faz antes, né? A Cosern tem vários canais aí disponíveis para que você ligue, para que você mande mensagem, faça a sua solicitação e vá viver o São João, que é o mais importante, né, Daniel? Exatamente. É uma maravilha. Quero te agradecer. Muito obrigada, viu, pela sua presença, pelas dicas. E fica a dica aqui aos nossos ouvintes. Obrigado a vocês, que tenhamos um São João com muita energia.